Boa tarde, bem-vindos a mais um ponto de encontro, que vai ser o último deste ano, 2019, e hoje vamos falar sobre metabolismo urbano e economia circular. O orador é o engenheiro Dr. Samuel Lisa. Samuel tem trabalhado connosco, tem colaborado com a Lisboa Nova em várias ocasiões, por exemplo, na Matriz dos Materiais de 2006, e passado, Matriz de 2004, em 2006, passado estes anos está agora também a finalizar um trabalho na área dos resíduos orgânicos alimentares, um diagnóstico participativo do estado de valorização dos resíduos alimentares em Lisboa. Pronto, esta é apenas uma introdução. Quanto ao seu currículo, faço um pequeno resumo. O Samuel Lisa tem mais de 20 anos de experiência em ecologia industrial e sustentabilidade empresarial. Coordenou e desenvolveu numerosos projetos de avaliação ambiental e energética, principalmente focando a gestão sustentável de recursos e ciclo de vida de produtos e serviços. É fundador e diretor executivo da Circular, e membro integrado do IN+, e do Colégio F3. Formou-se em Engenharia do Ambiente na Universidade Nova de Lisboa, foi investigador no Centro para o Desenvolvimento Empresarial Sustentável do INETI, e doutorou-se em Engenharia do Ambiente no Instituto Superior Técnico. Foi depois docente no Instituto Superior Técnico na disciplina de Ecologia Industrial, no mestrado, no programa de doutoramento do programa MIT Portugal e docente da disciplina Gestão de Energia do Instituto Superior Técnico. Portanto, vou passar a palavra ao Samuel. Antes disso, só fazer um pequeno resumo aqui da estrutura da sessão. Primeiro vamos ter uma parte da apresentação que durará cerca de meia hora, 45 minutos. Depois uma parte para perguntas e no máximo às 7h30 temos que acabar. Muito bem. Então, se não se importam, eu prefiro ficar de pé. Para já, agradecer. Estão a ouvir? Agradecer à Lisboa Nova o convite que me foi endereçado. E também agradecer à Lisboa Nova por me ter sugerido um tema tão vasto. Isso tem a grande vantagem de eu poder falar de qualquer coisa sobre este assunto sem estar preocupado com deixar alguma coisa de fora e, portanto, vou falar uma partezinha sobre esta questão tão vasta que é o metabolismo urbano e a economia circular. Portanto, quando me pediram uns parágrafos para eu descrever esta sessão, eu referi que seriam aqui discutidos estes conceitos e apresentados alguns exemplos do que está a ser a colocação em prática destas temáticas. Mas, entretanto, pensei melhor e decidi que não queria falar só sobre isso, mas que queria, sobretudo, aqui levantar algumas questões sobre como é difícil, como está a ser difícil e como vai ser difícil implementar este modelo de economia, para o qual não temos, de facto, tem que ser esta a solução, mas há muitos desafios a ultrapassar. Ora bem, economia circular é um termo que já tem mais de 30 anos. Mas apenas agora está a assumir um papel importante, quer no discurso político, quer empresarial. E, portanto, digamos que foi uma forma inteligente de as instituições políticas, como a União Europeia, por exemplo, puxarem as empresas para o discurso da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, mas com uma linguagem da economia, que lhes é mais cara. Portanto, nesse sentido, foi uma abordagem interessante para puxar as empresas para este assunto. Ora bem, a economia circular está baseada numa série de modelos
de economia que têm sido descritos ao longo do tempo por diversos autores, e entre eles temos o Walter Style, que propôs uma economia do desempenho. Aliás, foi este senhor que criou o termo cradle to cradle, que no fundo designa do berço ao berço, portanto é a lógica da circulação dos materiais, dos fechos dos ciclos, mas ele, uma das coisas mais importantes que ele propôs foi a necessidade de haver uma mudança para uma economia dos serviços, em vez de uma economia baseada na aquisição dos produtos. Pronto. Estes dois senhores, William McDonagh e Michael Braungart, agarraram no termo cradle to cradle e criaram como que uma certa filosofia lógica sobre esta designação, que é uma filosofia de design e que, no fundo, eles acabaram por criar também uma forma de certificação de produtos. Eles não só prestam serviços de apoio ao desenvolvimento de produtos, como depois certificam os produtos de acordo com esta lógica do cradle e lançaram esta ideia de que todos os materiais que estão envolvidos nos processos de produção e consumo são como que nutrientes, sejam eles materiais biológicos, sejam eles aquilo que se designa depois por materiais técnicos. E, portanto, esta lógica de que não deve haver desperdício, porque todos os materiais são como que nutrientes para o funcionamento de um metabolismo. Depois, esta senhora Janine Benyus lançou a ideia do biomimetismo, que no fundo baseia-se na lógica de que a produção, o design deve imitar a natureza, não é? E os processos devem imitar a natureza, porque de facto a natureza é o único sistema que é sustentável. Depois existe também este modelo de economia que se designa capitalismo natural, que no fundo professa um aumento radical da produtividade dos recursos, não é? Portanto, nós tirarmos cada vez mais valor dos recursos consumidos. E a ecologia industrial, que acaba por ser um chapéu de muitas dessas coisas, que no fundo propõe o estudo dos fluxos de materiais e energia dos processos industriais e das sociedades, e propõe também que aquilo que hoje em dia são os resíduos de um processo sejam materiais ou recursos para outro processo. Portanto, isto em traços muito gerais, é óbvio que isto é muito mais desenvolvido do que isto, mas em traços muito gerais são estas as ideias-chave daquilo que informa o que é a economia circular hoje. Foi precisamente a partir desta lógica do estudo dos fluxos de materiais que surgiu a ideia de que os sistemas antropogénicos, ou aquilo que nós designamos hoje por tecnosfera, podem ser encarados como organismos que necessitam de materiais, energia e água para o seu funcionamento. E, portanto, no fundo, que todos estes sistemas têm como que um metabolismo. Como a Diana disse, eu fui um dos autores deste estudo e eu comecei a estudar os fluxos de materiais de Portugal. Portanto, no fundo, o estudo dos fluxos de materiais que faz é a contabilização de todos os recursos que uma determinada entidade consome, seja o país, seja uma região. E comecei no ano 2000, cerca do ano 2000, a estudar os fluxos de materiais de Portugal e depois fomos desafiados pela Lisboa Nova para desenvolver a matriz dos materiais de Lisboa, que o fizemos em 2006, e este foi de facto o primeiro estudo
que eu tenha conhecimento de metabolismo de uma área urbana em Portugal. Desde então, fizemos vários estudos a diferentes escalas, escala metropolitana, regional, etc., e para diferentes áreas urbanas. Estes estudos, naturalmente, foram atualizados, a metodologia foi sendo atualizada, os valores, conforme se contabiliza em diferentes anos, naturalmente que variam, mas há aqui coisas essenciais que se mantêm ao longo destes estudos. É de que, uma das questões é que o estudo do metabolismo de uma cidade apenas, e principalmente se olharmos para uma cidade como Lisboa, digamos que um estudo que é relativamente limitativo. E, portanto, não permite tirar grandes conclusões, permite apenas contabilizar o que está a ser consumido. E outra das conclusões importantes destes estudos é que os materiais com mais peso nas áreas urbanas são, sem exceção, os materiais de construção, os alimentos e os combustíveis fósseis. Vários estudos do mesmo tipo apresentam os mesmos resultados para diferentes cidades, por diferentes autores. São sempre os materiais de construção, os alimentos e os combustíveis fósseis que são o grosso do consumo nas cidades, nas áreas urbanas. Há, no entanto, outra lição muito importante nos estudos do metabolismo e dos estudos dos fluxos dos materiais, que é há muito baixa reincorporação de materiais na economia, o que nos remete precisamente para a urgência da economia circular. E, portanto, esta figura, que é baseada numa figura produzida pela Fundação Ellen MacArthur, que é assim a fundação que se dedica inteiramente ao estudo e às propostas de mudança em relação à economia circular. E este modelo de economia propõe que se promova ativamente o uso eficiente e a produtividade dos recursos. Lá está a questão do capitalismo natural. Isto com base numa permanente desmaterialização, ou seja, redução do consumo dos materiais, reutilização, reciclagem, recuperação dos materiais, etc. Como a teoria do cradle to cradle sugere, existe um ciclo de materiais biológicos, que são aqueles que retornam ao ambiente e até devem retornar, e há um ciclo de materiais técnicos que não deve retornar ao ambiente, ou deve ser mantido o mais tempo possível na economia. E, portanto, este quadro mostra as estratégias propostas no Plano de Ação de Economia Circular português, que emanou foi publicado pelo Ministério do Ambiente. E, portanto, o que se propõe é que estratégias como começar por recusar o produto, ou seja, torná-lo desnecessário, seja a questão de não imprimir, etc. O repensar o uso dos produtos, ou seja, tornar a sua utilização mais intensiva, seja através da partilha, seja da criação de produtos que são multifuncionais. Reduzir, ou seja, aumentar a eficiência na produção, reutilizar os produtos, reparar, recondicionar, portanto, restaurar os produtos e atualizar,
remanufaturar, ou seja, utilizar partes de um produto para outro produto com a mesma função, realocar e utilizar um produto descartado ou partes dele num novo produto com outras funções, e só no fim, e aqui atenção, só no fim, reciclar e valorizar. Há mesmo autores que sugerem que a reciclagem faz parte da economia linear e que a economia circular é tudo aquilo que permite esta a circulação dos materiais sem ter que se entrar em processos industriais. Pronto, digamos que é um pouco exagerado, mas reflete um pouco as prioridades que devem existir, portanto, da partilha dos produtos, do prolongar o seu uso, reutilizar, renovar os produtos. Portanto, é isto que a economia circular preconiza. Mas nós temos desafios enormes a isto, não é? Temos desafios enormes e eu só vou falar de 4 desses desafios. Penso que é logo óbvio para toda a gente, é de facto a forma como nós consumimos. Depois, a questão das métricas, de como é que nós estamos a medir o nosso progresso, como é que estamos a medir o progresso no sentido da economia circular, ou se estamos sequer. A forma como estamos, como são os processos de gestão de resíduos, não é? Como estamos a conceber os nossos produtos. São só 4 grandes desafios e, em alguns casos, constituem mesmo barreiras à economia circular. De facto, os padrões de consumo são um dos maiores desafios da economia circular. Um dos grandes problemas é também a forma como as empresas vão arranjando novos mecanismos de nos disponibilizar os produtos e como têm facilitado cada vez mais a aquisição dos produtos. Isto é uma fotografia tirada agora há pouco tempo, não é? Com estas cheias de Veneza, e alguém comentava que mais facilmente daremos cabo do planeta do que do capitalismo. Não é? Eu não diria isso porque o planeta é muito mais resiliente do que nós e, portanto, muito mais facilmente daremos cabo de nós do que do capitalismo. Ou só conseguiremos dar cabo do capitalismo quando dermos cabo de nós. Portanto, digamos que isto, pronto, para refletir um pouco sobre, de facto, esta questão do problema do consumo e de como às vezes há coisas um pouco perversas, como existirem até hoje em dia aquilo que se designam, ou umas lojas que se autodesignam por lojas zero desperdício, que é um contrassenso completo. Portanto, que são lojas que vendem supostos produtos que supostamente não produziriam resíduos. Ora, eu dei-me ao trabalho de ir ver alguns desses produtos e comecei a imaginar como é que estes produtos não originam resíduos, não é? Estas embalagens, para onde é que vão? Como é que desaparecem? E chegam aqui ao absurdo de, nesta garrafa que eles designam por clima, não se dá por acaso, que é uma garrafa térmica com dupla parede de aço inoxidável e em que dizem que tem 0 emissões durante o fabrico. Portanto, imaginem o milagre de produzir aço sem emissões de dióxido de carbono. Portanto, digamos que esta questão do chamado greenwashing, não é? Do marketing verde, pseudo-verde, não é? Pronto, digamos que são
contradições atrás de contradições e, de facto, as empresas vão se modernizando na forma como disponibilizam os produtos e facilitam a sua aquisição. Nós cada vez mais transacionamos sem ver o dinheiro, não é? Cada vez mais temos bancos que nem sequer têm balcões, não é? E podemos cada vez mais facilmente adquirir sequer sem sair de casa, não é? Daqui a uns tempos vamos ter estes equipamentos que nos entregam as coisas em casa, vamos ter os nossos frigoríficos a comunicar com as empresas de distribuição, a dizer que está-se a acabar o leite e automaticamente nos entra em casa o leite entregue por um drone, etc. Digamos, aquilo que era ficção científica não é já hoje em dia, cada vez é menos, e temos até estes supermercados agora em que nós entramos com uma aplicação, enchemos o carrinho e saímos, nem temos que nos preocupar com estar a pagar, etc. Portanto, é cada vez mais fácil consumir. Tudo está tão fácil e cada vez mais fácil, de tal maneira que nós conseguimos contribuir atualmente muito facilmente para o fecho do ciclo, por exemplo, neste caso dos materiais biológicos, e somos muito bons a devolver os materiais ao ambiente de tal maneira que nos damos a este trabalho. Provavelmente alguns já conhecem este. Isto é a economia circular, mas de facto não será a mais aconselhável, não é? E ainda por cima aqui o plástico vai logo à mistura com o morango. Acho que a todos nós já nos aconteceu isto e provavelmente os nossos morangos não vêm de avião, etc. Mas de facto nós temos um problema grave de desperdício e esse desperdício tem que ver muito com a forma fácil como nós conseguimos consumir hoje em dia. O segundo desafio que nós temos é como medir o progresso no sentido da economia circular. Digamos que fazendo um pequeno exercício de como é que nós conseguiríamos aqui avaliar a circularidade dos materiais, nós podemos pensar que parte das métricas deviam medir a quantidade de materiais novos, ou matérias-primas a entrar na economia versus aqueles materiais que estão a circular, portanto os que são reutilizados, reciclados, valorizados. Qual é que é o valor económico da utilização de materiais secundários na economia e qual é que é a quantidade de recursos que sai da economia sob a forma de emissões ou resíduos. Portanto, há que fazer aqui balanços e perceber se nós continuamos nesta lógica linear ou se estamos a conseguir entrar numa forma de economia mais circular. Isto hoje em dia é muito difícil. É muito difícil medir isto, mas digamos que
não era necessário exagerar. Aqui, por exemplo, a economia circular, tal como é medida no relatório do Estado do Ambiente de 2018, tem aqui coisas como fração de projetos de reabilitação no número total de obras licenciadas. Isto mede a economia circular. Ainda por cima nós sabemos como é que são muitas das obras de reabilitação. Depois, fração do PIB usada em investigação e desenvolvimento. O que é que isto diz sobre a economia circular? Portanto, aqui nós não estamos a medir a economia circular e mesmo uma proposta, vocês não conseguem ver, mas isto é uma proposta de indicadores que consta do Plano de Ação para a Economia Circular. Uma boa parte destes indicadores não são contabilizados com regularizado. E, portanto, há que haver aqui uma mudança nesse sentido, mas não cair na tentação de criar uma quantidade enorme de indicadores, que é sempre a tentação, muito em documentos estratégicos, etc., criar muitos indicadores que depois medem muitas coisas paralelas, mas que nunca, que dificilmente contabilizam aquilo que interessa. Quando passamos a outras escalas, e voltando aqui ao projeto que a Diana referiu, quando passamos a outras escalas as coisas ainda se tornam mais difíceis. Por exemplo, neste diagnóstico participativo do estado de valorização dos resíduos alimentares em Lisboa, nós de facto quisemos traçar aquilo que seria um percurso dos alimentos na cidade, desde a produção, pronto, neste caso seria a entrada dos alimentos na cidade e alguma produção nas hortas urbanas, a distribuição e consumo na fase de recolha e tratamento e valorização. E de facto nós conseguimos obter uma série de valores para uma série de fases destas, não é? Só que o problema é que nós não temos possibilidade de medir, ou muito dificilmente temos possibilidade de medir aquilo que são as entradas dos produtos na cidade. E de facto, temos aqui duas fontes de dados, em que uma diz que entraram 650 mil toneladas de alimentos e outra que, fazendo umas contas, dariam uma entrada de cerca de 310 mil toneladas. Se nós contabilizarmos aquilo que são as saídas, através dos números que conseguimos obter, há aqui uma falha no balanço de entre 150 mil toneladas e 490 mil toneladas. Portanto, isto dificulta muito depois trabalhar no sentido de perceber se quiséssemos criar uma métrica de contabilização disto ao longo do tempo e perceber o que é que está a acontecer, se está a haver uma maior circulação dos materiais. Neste caso dos alimentos, é um caso muito específico, portanto a lógica não é da circulação propriamente, mas se nós quiséssemos fazer isto para materiais de construção, para metais, etc., nós íamos ter o mesmo problema. Portanto, nós não íamos conseguir encontrar aqui o balanço e, portanto, nunca iremos... É muito difícil conseguir perceber se nós estamos, de facto, a reduzir e a fazer circular mais os nossos materiais. E, portanto, há aqui um passo grande a dar no sentido de conseguir produzir informação que permita melhor contabilizar o que é que está a acontecer. Não é? Sem isso, andamos aqui a tirar respostas de pescada sobre o que está a acontecer. Não sei o quê, o valor económico das empresas que estão na economia circular tem aumentado, etc. Isso não nos diz nada sobre, de facto, o que é o consumo e a circularidade dos materiais. E, portanto, o desafio das métricas é muito importante. Outro desafio é, de facto,
a gestão dos resíduos, porque é uma atividade que implica uma logística e uma infraestruturação muito complexa e que tornam as operações de gestão de resíduos muito caras. Não é? Só aqui, a título de exemplo, se olharmos só para aquilo que são os resíduos urbanos, ou seja, os resíduos que nós produzimos em casa, eles podem serem, ou vão misturados, que é a questão dos resíduos indiferenciados, ou